Nossa, eu tô com muito medo desse celular cair do tripé, porque esse tripé é vagabundo. Prazer, me chamo Greg e eu sou um compositor, escrevo poesia, letras e gostaria de escrever melodias também, né? Eu queria deixar já preencher logo essa parte preta do meu painel, que ele tá muito vazio, eu tô sentindo muito vazio olhando para ele. Muita escuridão e pouca cor, não? Quando a gente é criança, a gente fica fazendo aquelas improvisações. Ah, de musiquinha, fazer musiquinha. Sempre gosto de fazer musiquinha as crianças, né? Só que eu acho que eu levei isso um pouco a sério demais e comecei a compor. Não lembro direito quando que eu comecei a ter ideias de composição, mas a minha primeira letra escrita mesmo, à mão, foi acho que no ano de 2022, quando eu tinha uns 14 anos. Lá meio que o começo. Eu tinha uma inspiração meio que sem fundo no haikai. Até hoje eu tenho um pouco, mas eu gostava sem saber exatamente como é que funcionava o haikai. É, e com o tempo eu fui melhorando minhas composições. Eu sempre escrevo uma música, uma letra pensando em ser música mesmo, porque gosto de música. Eu gosto mesmo de música. Mas eu escrevo às vezes umas coisas para deixar escrito, algumas coisas não transformaria não teria chance de ser transformada em música de jeito nenhum. Com o tempo eu comecei a ter identidade, criar aquela coisa de identidade, coisas de forma de falar, coisas de formas de expressar algum sentimento. E com o tempo eu fui criando bases de como compor, como fazer uma boa composição, como ter uma coisa, um tempero que seja a minha assinatura, né? Uma das coisas que eu sempre procurei fazer era a texturização. Já escrevi um poema uma vez que falava sobre lamber sentimentos, porque para mim a poesia ela é a texturização do sentimento mesmo, que você pega uma coisa visual, concreta, que existe assim nos nossos olhos e transforma e procura ali dizer o que aquilo parece, o que aquilo é, abstradar tudo, tá bom? Então, acho que essa foi a primeira base, que foi pegar um sentimento real e transformar e transformar ali num universo, né? Pegar um sentimento, por exemplo, eu estou me sentindo triste. Mas o que é estar triste? Então eu começava ali a texturizar a tristeza na minha poesia. Outra coisa que envolve muito isso, mas é a sinceridade. A coisa mais sincera da poesia. Desde então eu procurei ser sincero comigo mesmo, nos meus sentimentos e no que eu estava sentindo. Isso ajuda muito a você compor, você começa a entender o que é a coisa, qual que foi. Por que você não consegue criar? Você está querendo fazer alguma coisa que vai além do que você está sentindo, que é o oposto que você está sentindo? Você tem que começar ali a entender o que passa no seu coraçãozinho pequeno, o que se passa na sua cabecinha pequena. Aí sim tu consegue ter muito combustível para escrever algo. Eu não gosto muito das minhas poesias, de certa maneira. Eu até pensaria publicar elas, mas eu prefiro transformar em música primeiro. é... Mas algum momento eu acho que eu vou acabar expondo tudo que eu escrevi. Ao todo eu devo ter umas 60 coisas que eu escrevi e que eu não descartei, porque muita coisa eu descartei. Teve um momento acho que muitas poesias, assim, coisas que eu escrevi em 22, em 23, em 24, eu acabei riscando, não gostei, descartei depois de um tempo. Mas eu acho que de 25 esse ano que passou, muita coisa boa eu acabei escrevendo e muita coisa eu não pretendo descartar porque saiu numa boa qualidade.
com o tempo a gente vai aprendendo, né? A gente não vai nascendo sabendo e com o tempo a gente vai descobrindo o que é a nossa imagem. Esses exercícios de sinceridade e de texturização foram muito importantes para eu começar a parar de descartar a porcaria que eu escrevia. E por isso que eu estou dando esses conselhos de você descobrir o seu sentimento que você está sentindo no momento e procurar amostrar o que é os rodeios desse sentimento. É uma coisa de doido que não se faz na hora, mas é muito legal. Eu também não vou dizer que como um compositor experiente, eu acho que tinha até uma entrevista que eu vi, que eu li, na verdade, que eu vi em algum lugar assim, do Ferreira Goulart e mais um outro rapaz, que ele falava que ele tem essa vergonha de dizer que é poeta, usar essa palavra poeta. Se não me engano, ele até exemplificou uma vez que o Vinícius de Moraes, quando descobriram que ele era poeta, perguntaram para ele: você é poeta? Ele falou: não mexo com essas coisas não. Sendo que o cara escreveu muita música, né? Então, assim, realmente, eu não sei se é uma humildade, uma falsa humildade, ou se não quer realmente dizer que é uma grande coisa. Esse medo de realmente se parecer grande, só que ao mesmo tempo você meio que acaba negando e até mesmo desprezando a própria criação. Isso é uma coisa de artista, todo artista tem, e eu não entendo, e eu sinto raiva de não entender como é que a gente não gosta das nossas coisas. Bem, eu sou um compositor, escrevo poesia, letras e coisa e tal. Tem algumas coisas muito interessantes. Tenho temas comuns, tenho conceitos comuns, tenho elementos comuns, ou seja, isso significa que eu já tenho uma identidade, né? Sinceramente, eu sonho muito de que num futuro tudo que eu esteja falando seja meio besteira, seja meio devaneio e que eu consiga me refutar sobre o que é poesia. Mas até porque eu me nego a estar certo disso, a estar certo de tudo disso sobre a arte. Bem, é isso. Sou compositor, sou escritor sim, escrevo coisas, escrevo poesia, escrevo coisa e tal. Já tô com muita letra na cabeça, muita letra no papel. E não vou parar dessa maneira para agora que já estamos no trampo já. Bem, é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima.